Salve, galera, começando mais um Sobretudo Podcast. Aproveita, ó, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho. Estamos gravando aqui no Estúdio Leeds, o melhor lugar para você fazer o seu podcast. Ao meu lado aqui minha mulher, Aline Bordalo. Saudades, amor, tudo bem? Saudades. Chegando tarde dos jogos do Botafogo. Ué, tô vivendo a melhor fase, né? Inclusive, foi por causa do Botafogo que eu conheci o entrevistado de hoje, né? Excelente, papo muito bom. Muito bom, hein? Resenha. Lulinha Tavares. Tudo bem, Lulinha? Personal Mind. Depois quero entender o que é isso. Tudo bem, Lulinha? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês, né? Pra gente ter esse bate-papo aqui, que eu espero que de alguma forma possa esclarecer, né? E é sempre um prazer estar com vocês aqui. Eu falei que eu comecei. Como é que você conheceu o Lulinha? Por causa do Botafogo, porque o Lulinha fez e faz um trabalho espetacular com o Patrick de Paula. E aí eu fui pesquisar sobre a vida dele e vi o trabalho que ele fez com todo o time do Palmeiras, numa época que o Palmeiras estava quase sendo rebaixado, né? Isso. E você fez um trabalho sensacional. Aí você podia começar falando desse trabalho, né? Isso foi em 2014. Eu trabalhei 3 vezes no Palmeiras, na realidade. Todas as 3 na gestão do Paulo Nobre. E, inclusive, nós estávamos juntos no Rock Bola. no Rock Bola. E eu estava sendo contratado e não sabia. É mesmo, né? E eu saio dali direto para o aeroporto. O time do Palmeiras estava em último lugar. Tinha tomado um 6-0 do Goiás. No ano do centenário, quando inaugurou o Allianz Parque. E ali eu chego e eu tive a felicidade, e assim, eu tributo isso a Deus apenas, porque eu tive a felicidade, como eu trabalhei 3 vezes lá, o Valdívia, que era o craque. Chileno, né? Craque. Isso, ele era muito polêmico. Ele era conhecido como mercenário, baladeiro e chinelinho. Tá. Mas durante o período que eu faço junto com os atletas, e aí a diferença do trabalho que eu faço para o trabalho de outros profissionais que já trabalham no futebol, é que a gente tem mais espaço. Eu só trabalho se eu estiver junto. Eu quero vestiário, eu quero olhar para o jogador, eu quero estar no dia a dia. Você está em todos os momentos ali. Isso. Eu não vou fazer uma palestra, como muitos achavam, que uma palestra motivacional. Não, é trabalho. Eu ouço o roupeiro, eu converso com o massagista, eu converso com o atleta, com o treinador, entendo o contexto para fazer alguma coisa personalizada. E o nome do Valdívia era Jorge Toro Valdívia. Eu fazia o trabalho com o elenco todo, uma reunião antes do jogo, na noite antes do jogo, ficava na concentração e alguns atletas me procuravam para os trabalhos individuais. O Valdívia sempre ficava um pouco, assim, reticente. E eu deixava ele ali. Só que eu passava perto dele, eu não sei se vocês viram, a Caverna do Dragão, Mestre dos Magos. Mestre dos Magos. Que aparecia ali e tal. Eu falava assim, Jorge, uma cabeça boa conserta um corpo ruim. Mas uma cabeça ruim destrói um corpo bom. Falava isso sempre. E sempre que a gente fazia o trabalho, eu não uso as cadeiras tipo auditório, eu uso tipo um U, para ficar um espaço no meio para fazer uma dinâmica com os jogadores. Ele sempre sentou longe. Nesse dia... Fugindo, né? Tava sempre fugindo. Sempre fugindo. Nesse dia, que foi pós esse jogo, esse 6-0, ele sentou aqui. Eu falei, peguei. Aí, aqui, conversa e tal. Quando terminou o trabalho, eu estava desmontando meus materiais, 8 e pouco da noite, o lanche era 10h20. Os atletas iam para os seus quartos, tinha um lanche. Aí ele ficou ali andando. Rondando. Aí eu falei assim, quer falar alguma coisa comigo, Jorge? Eu chamava ele de Jorge. Aí ele falou assim, quero sim. Aí eu acabei de desmontar. Aí ele falou, o que é esse negócio de cabeça boa, corpo ruim, cabeça ruim, corpo bom? Eu falei, quer saber? Senta aí. Pronto. E ali nós começamos uma conversa. E dali, inclusive, no jogo, o Paulo me chama para ver o jogo lá em cima com ele. E eu falei assim, Paulo, não mede meu trabalho. Se o time ganhou, se o time perdeu, cara, eu pus tudo pra caramba. A gente tem métrica, a gente tem parâmetros. Faz o seguinte, eu comecei um trabalho com o Jorge. Observa o comportamento dele, porque tinha muito garoto no time. Tinha o Vitor Luiz, tinha o Natan, tinha o João Pedro, que hoje joga no Grêmio, tinha o outro volante, Renato. Então, ele dentro de campo tirava a paz dos outros jogadores, ok? E aí ele começou a tomar consciência disso. Ele começou a exercer uma liderança. Primeiro começou a mudar a vida dele. Ele era conhecido, eu falei aqui, como mercenário, baladeiro e chinelinho. Eu falei, cara, mas vamos escrever uma outra história? Vamos. Ele começou a se controlar mais. Ele era imprevisível com a bola no pé. Mas ele era previsível nas reações dele.
O árbitro sabia, o adversário sabia como Era tipo o irritar ele. Gabigol, Edmundo. Isso. Jogadores que você já sabe como vão E reagir, já né? sabe que, assim, pode ser que com 10 minutos ele tire o Aham. cartão amarelo. Ele começou a se controlar. Parou de comer glúten, chegando mais cedo, trabalhando muito. O capitão era o Lúcio. O técnico era o Dorival. O Dorival, percebendo essa movimentação dele, pega a faixa de capitão e dá para ele. Se é em outro tempo, o grupo não ia aceitar a liderança dele. Mas é impressionante. E tinham 8 estrangeiros nesse time. Foi naquele ano que o Gareca passou lá, lembra? Uhum. E chegou um dado momento que ele falava assim, Lulinha, não conversa mais com os gringos. Ó, só fulano, ciclano e bertano. Aqueles outros não querem nada. E aí a faixa de capitão foi para ele. E ele que não jogava, era conhecido como chinelinho, não jogava mesmo quando tava bom, estava vendo de Miguel, ele jogou machucado vários jogos. Inclusive o jogo decisivo. O último jogo contra o Atlético Paranaense, que ele foi o melhor em campo, mancando. Os médicos, você não vai jogar, eu vou jogar, doutor. Eu vou jogar, infiltra, faz o que quiser, eu vou jogar. Então, isso mudou também a vida dele, porque ele volta para a seleção, acho que ele joga a Copa América, foi campeão. E assim, alguns atletas, o Praz foi muito importante, Marcelo Oliveira, lateral, alguns atletas foram o sustentáculo, porque esse momento de zona de rebaixamento não é fácil, é muito difícil. Mas ele, eu posso dizer, ele é um dos pilares, ele foi um dos pilares do Palmeiras ter permanecido, e a história do Palmeiras seria outra, se em 2014 ele tivesse caído para a Série B. Você estava no Fluminense em 2009? Tava. Como é que foi aquela arrancada de lá? Nossa, aquilo foi um negócio surreal. impressionante, porque a matemática já dava 99%. Imagina a cabeça dos jogadores, sabendo a pressão que existia ali da torcida, a pressão, né, interna mesmo de cada um ali. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, mas é um cenário isolador, né? Como é que é trabalhar nesse ambiente? Isso é um case, né? É um case, o time com 99% de chance de ser rebaixado e não ser. Eu estava no meu segundo ano de trabalho e tinha um rapaz chamado Maurício, ele era compadre do Vanderlei Luxemburgo, ele gostava muito de mim. E eu estava trabalhando no Ceará com o PC. Você era contratado do Fluminense? Não. Eu fui lá fazer um trabalho. Primeiro, eu fui lá em Mangaratiba para mostrar o trabalho. Esse meu amigo, o Maurício, falou com o Branco era o coordenador. Cheguei lá no hotel, comecei a mostrar o trabalho para ele, aí veio o Eudes, que era o auxiliar do Cuca. Aí o Cuca desceu, eu falei assim, cara, não sei o que é, mas veio para ajudar? Faz. E eu não esperava que fosse naquele dia, eu tinha que me virar para poder fazer o trabalho. Iniciei o trabalho ali com eles. Eu não lembro quanto Botafogo, que foi 0-0 esse jogo. Eu lembro que eu fiz uma dinâmica com eles ali, e o Cuca gostou, pediu para fazer foi no Engenhão, foi 0-0. Até o Chiesa perdeu um gol assim, na cara do gol. O Chiesa estava no Fluminense. E aí faço um trabalho com jogadores, o Cuca gosta, aí começa trabalhos individuais, fiz trabalho com Conca, o Fred estava voltando de lesão, né, assim, o cenário de quem está numa zona, o Fluminense entrou na zona de rebaixamento, ficou 28 rodadas na zona. O período mais difícil, mais conturbado, né, é onde começa aquela certeza que o time vai cair, a diretoria começa a planejar o próximo ano, reformulação. Menos dinheiro. Essa coisa toda, assim, a pressão de atleta. Eu lembro que atleta foi em casa de show com a esposa, o time viajou para jogar e as pessoas, os torcedores pressionando eles. Então ali foi um trabalho. E num tempo que nem tinha rede social, como tem hoje, né? Exatamente. Foi um trabalho de formiguinha. E eu me lembro de uma situação que foi assim, foi perto do início da virada, porque não é da noite pro dia, mas você vê a mudança do comportamento de um, de outro, Conca, assim. Foi muito legal o que foi individualmente feito com ele. Ele queria voltar, ele queria jogar a seleção, ele estava com metas na vida dele. Eu já começava a entender um pouco desse trabalho. Eu tinha feito um curso que eu estava fazendo com o PNL, estava aplicando isso com ele. E aí o time estava indo bem na Sul-Americana. Era uma terça-feira e o Cuca tinha afastado 5 jogadores. E aí quarta-feira eu jogo contra o Atlético. Esse foi virado. Então. Aí eu chego lá na terça-feira, foi engraçado, lá na Laranjeira do treino. Aí o Branco me chamou e falou assim, Lulinha, faz alguma coisa, faz uma macumba, acende uma vela, chama o bicho pro maceta. Eu falei, Branco, a gente não come semente, cara. Ele, cara, o campeonato tá acabando. Calma, cara, já mudou. Olha o comportamento de fulano, como é que mudou. Olha como é que o ambiente mudou. Olha como é que o time tem jogado. Mas não é porque o time empata, ganha, perde, vai lá, toma porrada do Grêmio. Mas você percebe que existe um movimento acontecendo, existe uma leitura que você está fazendo ali, que a coisa está mudando. O ambiente está mudando. Ninguém se entregou naquele momento. Não. Ali, né?
E aí, eu lembro no jogo contra a Aliança de Lima, e tinham poucos torcedores no Maracanã, pouquíssimas pessoas, mas começou o jogo, começava a xingar. E o Conca fez um big de um jogo, fez 2 gols, eu não me lembro. E eu disse, cara, a chama tá acesa. A chama, eu lembro quando chegou com 5%, sei lá. Eu falei, quantos times tem na Série A? 20. Tá. Quantas vagas precisa pra você? Uma? Então, tem uma ainda? Então vambora. E aí foi, levantou. O Fred, cara, foi impressionante. Ele tava retornando de lesão e queria jogar. Queria jogar na seleção. E foi legal mostrar pra eles entenderam que você livrar do rebaixamento é como um título, cara. Pra vocês terem uma ideia, o Fluminense foi campeão em 2010. A história do título começa em 2009. Então, mas não se faz menção ao time de 2010, se faz menção ao Guerreiro de 2009. Foi quando veio essa expressão, exatamente, né? porque na dor as pessoas se unem, gente. Na dificuldade as pessoas se unem cada vez mais. E isso aconteceu ali. E eu assemelho o trabalho assim, não é que o trabalho foi mais importante do que a... Não, no deserto, você tem 1 litro de água e 1 quilo de ouro. Você vai querer ouro ou água? Água. Então foi como se fosse uma água para eles ali. E era o início do nosso trabalho. Eu estava ainda tateando as ferramentas. Eu tinha trabalhado no Ceará, no Atlético Goianiense. E fui aprimorando depois as ferramentas que hoje a gente chama de personal mind, mas trabalho em equipe, o trabalho do Palmeiras, já 4 anos depois, foram trabalhos que são considerados assim, icônicos, né? Pô, deu. Agora tem o contrário também, né, Lulinha? É o que o Botafogo está vivendo, né? A gente está desde a 2ª rodada na liderança, com muitos pontos à frente, e vai chegando perto e todo mundo desconfiando, será que vai? Porque o botafoguense é desconfiado mesmo. É o tipo do time que também precisa de um trabalho, né? É o oposto, mas precisa. Exatamente, vamos lá. Em 2009, o Ceará estava 19 anos na Série B. Aí você cria muitas crenças. O Ceará era o time mais antigo na Série B, 19 anos. E aí é que, quando o time tá ganhando, vai tomar um gol. E essas crenças, quer dizer, o Estado, ele é contagiante ou contagioso. Concorda? Chega alguém num ambiente que está muito nervoso, deixa os outros nervosos. Sim. Chega alguém muito calmo e aquele ambiente do dia a dia... Que é um trabalho em grupo, né? Mas só que você tem um astral da torcida, você tem aquele cara que sofreu muito tempo, que quer vir no time. Isso se junta num estádio e o atleta precisa trabalhar isso. Para que ele consiga ali, naquele momento, absorver tudo isso, isolar, né? Se isolar mesmo, para ele conseguir estar ocupado com o jogo. E aí, quando acontece uma situação como essa, que o Botafogo, por exemplo, o Coritiba em 2009 entrou na zona na penúltima rodada e não saiu. O Fluminense ficou 28 ou 29 rodadas, saiu na penúltima e não entrou mais. Contra o Coritiba. Então, um time como o Botafogo, vamos analisar friamente. O clube começa a receber um aporte, está numa transição ainda, as coisas acontecendo. Vocês acham, qualquer botafoguense de coração achava no início do ano que isso ia acontecer? Não, no início do ano nenhum. Nem o John Textor. Então tá completamente fora. Aconteceu com o CSA em 2018, é a mesma coisa. Eu trabalhei lá no final deles. Eu não mais vi da Série D pra Série B, da Série da Série D pra C, da C pra B. Não montou um elenco pra vencer, montou um elenco pra ficar na Série B e tava ali. E quando chegou no final, perdeu o fôlego e foi assim, sofrível no final. Então, o que eu vejo de diferente nesse Botafogo? A estrutura, a base que tem esse elenco, a liga que tem esse elenco. Verdade. Cara, isso ganha. Vamos pensar assim, era o técnico. É um investimento, não é suficiente ainda para estruturar o clube em um ano, para você ter uma estrutura de realmente competitiva com os outros. Não. Era o treinador, saiu o treinador. Era o Tiquinho machucou, o time continuou. Verdade. Porque ali, entre os jogadores, tem um pacto. Ali entre eles. Tanto que o que estava fazendo mal, que é esse cara que você falou que às vezes chega para tumultuar o ambiente, que era o Bruno Lage, eles se juntaram e pediram pro cara sair. Então esse grupo é muito forte, sabe? Claro que é uma pressão muito grande sobre um grupo de jogadores, e essa pressão ela não é só no estádio, hoje a pressão tá aqui. O tempo inteiro. Isso.
Os atletas chegam no nível de exaustão e a competição vai chegando depois da 30ª rodada, os jogos são mais emocionais do que táticos. Verdade. Porque é um time brigando para não cair. É verdade. É outro brigando pela Libertadores, sabe? Então, assim, eu vejo que esse Botafogo, por conta disso, ele permanece favorito. Agora, lógico que os meninos são seres humanos, gente. É claro que bate a fraqueza, é claro que bate o cansaço, é claro que bate a fadiga. E um atleta que vem entregando tudo o tempo inteiro tem a parte física que acaba caindo um pouco. Então tem o efeito, de certa forma, efeito Big Brother. Você tá vendo a mesma pessoa todo dia. Chega uma hora e já não funcionam algumas coisas. Mas aí que entra as lideranças, aí que entra e o Botafogo E hoje... o seu trabalho também, né? Entraria aí, né? Eu acredito que, assim, lógico que a parte mental influencia muito. Hoje se fala de 4 pilares no condicionamento do atleta: o físico, o técnico, o tático e o mental. Todos são importantes. A parte mental não é a mais importante, ela é a mais negligenciada. Ninguém falava sobre saúde mental, né? E detalhe, não é só negligenciada. Tipo assim, eu trabalhei durante muito tempo entrando escondido. É mesmo? Fosse uma prostituta. Caramba. Não pode ser visto. Quando os jogadores desciam do ônibus no estádio, que fica ali a imprensa, eu tinha que ficar ali esperando. Nossa. Não pode falar, proibido de falar. Então, é tabu. Sim, vergonha, mas vergonha de quê? Então, o que acontece muitas das vezes é que você tem uma certa resistência que não é do Botafogo, não é só do futebol, tá? De uma maneira geral, vamos pensar assim. Nossos heróis são de onde, gente? Nós somos um país bélico, um país de guerra. Nós somos atletas, eles que nos representam. Ayrton Senna parava o Brasil, ele carrega esse peso sobre si. E chega uma hora que precisa de ajuda. E você precisa estar doente para cuidar da sua saúde? Tem coisa que você não precisa deixar acontecer. E às vezes, quando o cara está no fundo do poço, o que acontece com o dirigente? O cara está moído. E sabe o que acontece muitas das vezes? Quando o cara está moído, o resultado não vem? O dirigente, de certa forma, faz vista grossa pro torcedor ir lá e pressionar o jogador. Ele pensa que é assim que o jogador vai jogar. Eu cheguei no clube para treinar, para trabalhar, e uma mesa com um monte de homem de gravata lá e tal. Lulinha, você pode dar um choque nos jogadores? Eu falei, cara, eu não trabalho na companhia elétrica. Meu trabalho não é esse, você não tá entendendo. E eu lembro que quando eu estava trabalhando no Palmeiras, o Paulo Nobre, um gentleman, ele depois desse 6-0 e uma pressão muito grande para ele chegar ali, porque ele foi aval numa operação de 100 milhões. Aval. Empréstimo pro clube. E ele ficou lá dentro, trabalhou, nunca usou o clube para nada. Ele é Palmeiras de verdade. E aí ele ia falar. Antes do time sair pro estádio, ele ia falar. E olha como é que ele é humilde. Quem é o Lulinha? Ninguém. Por perto do Paulo Nobre. Deixa o Lulinha, eu vou conversar com o jogador. Como é que eles estão? Eu pensei que eles estão na beira do abismo, ó. O peteleco, eles caem. Eu já sabia que estava uma pressão sobre ele. E a pessoa chega lá e rasgar os jogadores. Ameaçar de pagar, não pagar essas coisas que hoje vocês sabem mais, mas outros que não chegavam a sair. E falei assim, olha, ele falou, eu vou falar com ele. O que você acha? Assim mesmo. Eu falei assim, Paulo, você tem credibilidade com eles. Sua palavra pesa, só toma cuidado. E a tua palavra tem um peso sobre eles, que eles te respeitam, eles te admiram. Aí ele chegou lá, não, deu força para os jogadores, sabe? Porque há um conceito assim, deixa pressionar, a torcida tem que invadir. Peraí. Não é bom. Lulense falou do episódio de 2009, né, que você pega um time ali à beira da queda de uma segunda divisão e um trabalho de colocar no eixo ali, o time tentar arrancar e permanecer na elite do futebol. Mas tem um caso aí do Botafogo, um time que está aí há 20 e tantas rodadas na liderança. De certa forma também pode rolar uma acomodação ali dos jogadores, ou não? E como motivar esses jogadores a manterem o nível desde o início do campeonato? Porque é natural a acomodação, né? Assim, vamos lá, você se defende... O cara que ganha tudo, né? Eu não acho que rola acomodação. É igual dor de barriga, vai chegando perto, você vai... Eu creio sim, vamos lá. Você se defende da crítica, mas você não se defende do elogio. Lógico que por mais que você esteja concentrado, o que o Bernardinho sempre usou como premissa? O time ganhou a competição, treinava 10 horas da manhã, vamos treinar 9. Para você ter sempre aquele incômodo. Não acho que haja acomodação, porque existe uma base ali. Isso pode ser que... A acomodação, você tem 15 pontos de vantagem, eu acho que é natural você... Sim, exatamente. Né? E aí é que entra a questão mental. A mente não processa o bem.
um processo bom. Então, nem tudo que é bom faz bem, ok? Então, o que é bom? Pô, tô bem aqui, tô confortável, vou dar uma descansada. Caras como Cristiano Ronaldo, LeBron James, esses caras que ficam no topo, times que ficam muito tempo, precisam ser estimulados para você ficar alerta. Porque automaticamente relaxa. Não relaxa porque a pessoa é relaxada, porque a mente trabalha aplicando sobre ela a lei do conforto e a lei do menor esforço. Então, é uma competição longa. Ok? Então, a questão do relaxamento, ele é natural. De quem, pô, ganhei uma folga, vou dar uma respirada. Né? Só que esse campeonato é um campeonato longo que pode acontecer. Eu não vejo acomodação intencional. Não é intencional. Acomodação natural. Natural. Que aí você olha pro retrovisor, tá longe, de certa forma. Tranquilo. E são um grupo de 30 jogadores. Então, certamente que nem todo mundo tá na mesma vibe. Pode ser que um ou outro possa estar assim, empolgado demais. O que acontece quando o time está nessa condição? O atleta fica em evidência, as propostas começam a chegar, ok? As distrações começam a aumentar, isso é natural. E aí é importante um trabalho de bastidor. Os caras mais experientes chamam aqui, aperta ali. Para poder, esse cara, que às vezes o treino muda. Dá uma relaxada no treino, brinca mais do que necessário. Entende? Eu lembro que no Ceará em 2009, o Ceará perde pro Vasco no primeiro jogo lá, e no primeiro jogo aqui do segundo ganhou o Vasco aqui, o técnico do Dorival. E o Ceará estava em último lugar na 6ª rodada. Na 16ª eu tô no G4, não saiu mais. Pega o Vasco no Maracanã e ganha de 2-0. Nossa, semana de farra. E aí eu tava lá com eles, eu chamei o Geraldo, que era o capitão. Geraldo, não tem nada errado não. O PC tava lá dentro fazendo algumas coisas, não tava assistindo o treino. Não tem nada errado não. O que é, professor? Ele é um cara muito dedicado. Eu falei, então, tu acha que tem alguém brincando agora? Meu irmão, falta 17 rodadas. Desse jeito aí, ó, não vai. Vou tomar pau. Na hora de tomar pau pra poder voltar, foi suficiente. Quando acabou o treino, ele fez reunião com os jogadores e... Alerta, gente, bora. Dá um choque ali, né? Mas precisou você, né, pra ele perceber essa situação, exatamente. né? Então, precisa ter um olhar sobre isso. Um olhar profissional. Você percebe isso. Palmeiras em 2014. Começou a ganhar. Semana do jogo contra o Atlético Mineiro. Eu lembro como fosse hoje. No início da semana, o Marcelo Oliveira anuncia. Vai com o time reserva por causa de vai jogar Libertadores, uma coisa assim. Nossa, os caras... Assim, ganhamos. O nível do treino caiu. Aí eu chamo um, falo. Chamo o outro, falo. Ó. Aí peguei uma... O Botafogo fez isso no Sul-Americano. Ó, aí peguei uma faca e peguei uma corda. E botei, fiz uma dinâmica com eles. Ó, o que é isso aí? Eu falei, então, vocês vão ter que correr. Ou com a faca nos dentes, ou com a corda no pescoço. Com a faca nos dentes, a torcida tá junto. Com a corda no pescoço, ela tá contra. Cuidado. Beleza. Saímos pro jogo. Ó, uma algazarra no ônibus. Gritaria, brincadeira e tal. E o Paulo Nobre tava no ônibus. Quando chegou no estádio, mandou fechar as cortinas e falou assim, gente, o jogo não é contra os reservas do Atlético, não, é contra o Atlético, hein? Aí o Atlético com 4 volantes. Perdeu 2-0. Jogou mal. Depois para recuperar, porque você tá vindo. Aí para recuperar foi difícil. Por quê? Eles não conseguiram manter. Teve alerta? Teve. Foi dito? Foi. Foi falado? Foi. Não deixou de ter tido. Mas não é fácil. A cabeça do jogador tá bem, tá ganhando, o time encaixou, o time engrenou, agora vai. Tava pensando Sul-Americana já. O time que tava em último, pô, que vinha como vinha, tava se arrastando, e aí deu uma quebrada e para voltar não foi fácil. Você vê o Botafogo, o desempenho do Botafogo no primeiro turno e o desempenho do Botafogo no segundo turno, que é de 25% de aproveitamento. Teve um agente exterior aí que contribuiu, né? O português. Você trabalha com os técnicos também? E vários técnicos, eu já fiz trabalho individual com eles. Às vezes quando eu chego no clube, quando eu chegava no clube fazer trabalho, o técnico gosta, me chama para ir pro quarto dele, fala sobre a vida dele, os conflitos que o técnico vive. Então, por exemplo, teve técnico que eu atendi, o cara fala assim, poxa, Lulinha, minha filha tem 13 anos, eu nunca fui no aniversário da minha filha. Caramba. Faz aniversário no meio do ano, sempre trabalhando. Os conflitos familiares, o conflito que o camarada fica mesmo como treinador, porque ele nunca tá certo, ele tá certo sempre, toma parte.
para uma parte. Então, já fiz trabalho com alguns técnicos, já fiz com o Adilson Batista, com o Jorginho um pouquinho, e outros treinadores assim, que a gente pode ficar falando nome. Já trabalhei sim, e alguns técnicos a gente ainda conversa um pouco até hoje. O que diferencia o teu trabalho, o trabalho do psicólogo do clube? E você já teve alguma rejeição ali do departamento de psicologia de alguns clubes, não? Bom, o que eu percebi quando eu terminei de fazer o curso? Eu faço uma pós em psicologia esportiva em 2009. No meio do ano, uma amiga da minha esposa falou: tem um curso aí que pode ajudar o teu esposo. Coach com PNL. Eu não sabia se era de comer nem de passar no cabelo. Mas Como é o nome? Coach com PNL. É. Eu também não sabia o que era PNL, Programação Neurolinguística. Quando eu chego na aula, eu falei, cara, eu já faço isso. Eu fazia e não sabia. Aí eu comecei a fazer mais cursos sobre isso e eu fiquei com um dilema. Eu posso assumir como psicólogo esportivo ou posso assumir como coach. Não existia coach no Brasil ainda não, tá? Como é que era o nome usado? Quando você vai pro Palmeiras em 2014, você é contratado eu fui contratado como coach. Como beleza, coach. beleza. O boom do coach veio depois, cara. Tá. Não se conhecia, se falava de coach no Brasil. Eu fiz os cursos, coach, master coach, PNL aplicada à liderança. Eu entrei para a área da neurociência e comecei a falei, cara, é melhor ser coach e explicar que coach não é treinador do que o jogador tem rejeição, o jogador tem resistência. O que eu vejo, o que eu percebi? O psicólogo esportivo não tem o espaço que deveria ser dado para ele. Porque esse cara, o campo de observação dele é o estádio, é o campo, é todo, não só uma sala, não só o atleta ir ali. E muitas vezes o atleta, vai ali porque tá com problema, ok? Então, o trabalho da psicologia esportiva evoluiu bastante, só que são trabalhos complementares. Você tem o médico, você tem o fisioterapeuta, você é o analista de desempenho, você tem hoje o scout e você tem hoje o treinador tático, que trabalha individualmente com o atleta. Então, da psicologia, de uma maneira geral, qual é a diferença básica? A psicologia pressupõe cura e alavanca no passado para promover uma cura no presente. Coach de desenvolvimento. Ok? E alavanca no futuro. Eu tô aqui, por exemplo, Valdívia, não adiantava nada ficar discutindo. Você não vai resgatar o passado dele. Foi, cara, já era. Página em branco, vamos para frente. Pronto. Quem você é começa hoje. Pronto. Então, basicamente, é essa a diferença. A outra diferença são as ferramentas que você usa, porque você tem várias ferramentas que hoje que a neurociência te dá, por exemplo, para você descobre a resposta neuroendócrina do estresse. O que desencadeia no corpo do atleta? E esse cara precisa bater um pênalti, esse cara precisa diminuir, ele pode diminuir o nível de cortisol, de adrenalina no corpo dele. Tem menos ressecamento de lábio, a barriga, ou seja, tem menos frio na barriga, porque é um efeito em cadeia. Então, com muitas outras ferramentas, você tem um aprofundamento muito maior. E você tem condição de fazer o trabalho individualizado. E às vezes no clube o cara não tem tempo de fazer isso. Ele chega, ele treina, ele sai dali, ele vai pro DM, ele sai do DM, vai fazer o recovery. E às vezes o profissional não tem um espaço suficiente. O que eu sempre fiz questão quando eu era contratado? Eu falei, eu quero estar junto. Eu não vim aqui fazer uma palestra, eu vim aqui fazer um trabalho. Porque eles contratavam palestrantes, tem o seu valor a palestra, motivacional e tal. Não, eu faço um trabalho. Eu quero participar eu vou chorar junto se perder. Eu vou sorrir junto se ganhar. Ok? Então, a diferença básica é essa, ok? Ao longo do tempo, esse trabalho foi evoluindo. Porque você falou que você chegava lá, às vezes você entrava escondido e tal, né? Já teve resistência? Já. Resistência. Pelo desconhecimento, ok? O cara chega agora e tá ocupando um espaço maior do que me deram, que poderiam me dar esse espaço e não deram, tá? E, automaticamente, você com ferramentas diferentes, então você tem um clínico geral, você tem um especialista aquele cara que é especialista vai ter muito mais ferramenta específica para aquilo ali. Como eu vivi isso, e a minha dor, que eu vivi essa dor de ser fraco mentalmente, e falar um pouco a linguagem do atleta, isso faz uma certa diferença para ele se abrir. Aproxima mais. Você imagina, eu sou contratado pelo presidente, eu estou na reunião da comissão técnica, a reunião antes do treino, a reunião depois do treino, e o atleta está comigo ali. Se ele não confia em mim. Confia. Entende? Então, eu tinha que inspirar confiança para o atleta, que é para ele sentar comigo em algum lugar, ou no quarto dele, ou na casa dele, como aconteceu com alguns atletas, quando eu estava trabalhando, e ele abria a vida dele para mim. Tá chateado com o técnico, chateado com o clube. E eu sempre falei isso, tanto com o presidente de clube, como com o dirigente, como agora com o pai de atleta ou empresário que me contrata.
eu sou regido por um código de ética e aquilo que é de foro íntimo vai ficar ali. Então já trabalhei num clube que chegou um dirigente para mim e falou assim: você atende fulano de tal, não atende? Conversa muito com ele, né? Por que tu não convence ele a parar? É mesmo? É. Não convence ele a parar? Eu falei que meu trabalho não é esse. Caras conhecidos aí. Meu trabalho não é esse. O atleta já O cara parou, não? Não, o atleta já estava avançado de idade, mas era capitão do time, a torcida respeitava muito, e o dirigente não quer renovar, acha que o cara... E não tem peito chegar e falar assim, cara, é o seguinte, eu não vou não, de Pô, joga na tua, né? E vai enfrentar, aí tipo assim, você pode? Eu falei assim, meu trabalho não é esse. Já teve outro clube que tinha um atleta discutindo contrato, um atleta famoso, aí veio o dirigente pra mim e falou assim, cara, fulano já assinou com tal lugar? Eu falei, não sei. Meu trabalho, eu não vim aqui pra isso, eu não tô entendendo o que o senhor tá me perguntando isso. Você pode descobrir? Eu falei, não. Aí eu chamei o jogador e falei assim, não me fala. Não quero saber. Porque se ele fala pra mim e vaza, foi o Lulinha. Então, assim, não quero saber. Então, é uma linha muito tênue de você estar ali trabalhando com o atleta, tá no quarto com o atleta tá irado com o treinador, e já teve caso de treinador. Ele dá E você trabalhar com o treinador ao mesmo tempo. Isso, eu tô ali. Então eu preciso falar na comissão seguinte, olha, eu não posso ficar aqui abrindo tudo que eu converso com o jogador. Lógico. Aquilo que é de domínio público, sim. Então eu trabalhei no Flamengo, tinha um atleta subindo profissional, o Adrian, e era uma promessa da base do Flamengo e tal. E na época que eu decidi se ia levar pra... Não sei onde foi fazer o treinamento, o Flamengo foi fazer intertemporada. Eu falei, leva o Adrian, deixa eu fazer um trabalho com ele. Então aquilo que a gente foi desenvolvendo que era de domínio público, passava pro pessoal da preparação física. Ele decidiu fazer isso, porque ele não tinha, como ele sempre foi craque, ele sempre foi à frente, ele nunca se preocupou com alguma parte física, ele não tinha muita entrega, não tinha muita intensidade, e ele começou a se dedicar. Aí eu passava pro preparador físico, vou passar isso aqui pro Joel, que era preparador físico, tudo bem? Tudo bem. Mas aquilo que era de foro íntimo, não. Se ele tá com problema em casa, se ele tá insatisfeito, e isso é que foi legal para hoje eu ter a quantidade de atletas que eu tenho, porque eles confiavam. E onde é a maior fonte de chegada de atletas até mim? Não é o Instagram, é um que falou pro outro. Boca a boca, né? Daqui a pouco fulano falou para te ligar, fazer contato contigo. Em poucos dias eu tô na vida dessa pessoa. Por quê? Porque é uma relação de confiança. Que você não quebra a confiança, né? Isso. Vamos quebrar aqui um pouquinho? Quebrar a confiança? Não, quebrar o papo rapidinho, daqui a pouco a gente volta Então, aqui tá na bom. TV Max. Estamos de volta com o Sobretudo Podcast. Ó, deixa o like, se inscreve, compartilha. Né? O nosso Instagram tá aqui, Sobretudo segue lá. Fala, amor. Lulinha, Quebra de confiança, que não pode quebrar a confiança. A gente não quebra, jamais. Você entrou nesse mental coach precisando de um mental coach, porque você passou por uma situação, né, que você precisava, e foi aí que você viu que seu caminho era esse? Conta um pouquinho como é que você começou. Na verdade, assim, eu tentei ser atleta de futebol, perdi pra mim mesmo, eu formei em educação física, durante 15 anos eu passei ajudando atletas, amigos, o cara deixa de jogar futebol, esse cara não estudou. Precisa de emprego, precisa de dinheiro, precisa de orientação. E aí, muito tempo depois, eu me converti, eu já estava fazendo trabalho evangelístico, aí foi o que mudou realmente a minha vida. A gente fazia trabalho dentro de presídio, a gente tinha até um projeto dentro do Bangu 7, no Nelson Hungria, que era o presídio feminino, ajudando o pessoal a sair do tráfico, a sair da marginalidade. E aí eu fui convidado para fazer o trabalho com uma pessoa com dependência química, e essa pessoa era conhecida de um treinador, e me indica para esse treinador, e aí foi que eu comecei a fazer esse trabalho. Você precisou de um profissional como você? Na época? Na época? Não, na época, se eu tivesse um profissional, seria muito bom. É como o Ronaldo fala hoje. Ele disse, numa entrevista recente, 20 e poucos anos depois, que aquela convulsão que ele teve, que foram feitos todos os exames e não achou nada, ele chega à conclusão que foi o estresse de uma final de Copa do Mundo. Ele até citou, porque ele não teve depois convulsão, ok? Ele até citou o Alcaraz, que teve uma crise generalizada de cãibra, né? Agora, há pouco tempo, numa semifinal. Teve um tenista que teve uma crise de ansiedade na semifinal de US Open, não teve? Então, aquele foi o Matt Fish. Isso, Matt Fish. Matt Fish. Que é um documentário muito legal. Isso, eu vi aquele documentário.
e ele deixa de ir no jogo. É. Imagina o atleta indo mas quando o atleta não vai, bota outro no lugar dele. E o tenista? É verdade. É o time. O campeão, né? O que tá esperando ser campeão. Exatamente. Então, assim, eu não tive, na verdade, uma pessoa comigo. O Ronaldo também não tinha, né? Não Por tinha. isso que ele... E ele chega à conclusão 20 e poucos anos depois. Aí, nessa entrevista, a pessoa falou assim, ele falou assim, o que podia ter sido evitado se ele tivesse um trabalho? Então, quando um atleta passa ali, aquele tempo específico para ele tratar da mente dele, quando a gente fala de futebol, gente, a gente não é saúde mental. O pessoal fala sempre saúde mental, não. É performance mental. Não é qualquer coisa. A pressão do futebol é inimaginável. Eu tenho um ano e 6 meses que eu atendo a Andreas Pereira. E eu encontro o Andreas no pior momento. Ele dá de bandeja, né? Não. O título ali pro Palmeiras. E aquele episódio aconteceu no final de 2021. Em março de 2022 ele estava vendo o pior período. No auge da pressão. Onde tinha praticamente um acordo do clube de fechar, de comprar ele, e a torcida pressionando. E aonde você imaginar tinha coisas contra ele da própria torcida. E ele, assim, psicologicamente muito mal. E Eles pensam em abandonar a carreira no momento desse? Assim? passa muita coisa na cabeça do atleta nesse momento. Essa é uma das coisas que passa, tipo assim, perde o sentido muitas das vezes. E aí você começa um trabalho e esse atleta começa a recuperar a autoestima, começa a ressignificar algumas coisas, começa literalmente a fazer uma... Sabe que você vai aliviar a tua bagagem, limpar teu HD, fazer um backup? E ele sai do Flamengo já considerado, na época, o Dorival disse que a maior contratação da época seria a permanência do Andrés. Então, o futebol, gente, pensa bem. Se você quiser hoje, vou dizer que é o seu caso, tá? Se você quiser trocar de sexo, tudo bem, você tem direito. Vamos imaginar que você não quer mais ficar casado. Você tem direito. Você é budista e você quer agora ser muçulmano. Você tem esse direito. Agora não troca de time, não. Não, é mau caratismo. Quem troca de time é mau caráter. É. Você entende? Então o futebol eleva É verdade. o estado, ao estado de paixão. Mexe com paixão. E isso que eu converso com os atletas. O que é a parte mental? Meu amigo, não brinca com isso. Você não faz ideia com o que você está brincando. É verdade. É a paixão do cara, ele vive isso, você não entende isso. Então não diz que você vai dar um passo atrás para jogar naquele time. Não brinca com essas coisas, porque isso é a vida dele, você não está entendendo. Então, o que a gente ensina para o atleta? Que ele precisa se separar bem. E pais de atletas também. O que é emoção? Pai de atleta é uma desgraça. Tem uns que acabam com a carreira dos jogadores. Eu convivo com alguns ao longo desses anos, assim, tem histórias boas e histórias ruins. O atleta precisa, ele não recebe essa informação na base ao longo do curso. Eu estou falando, a parte mental é mais negligenciada. Ela não é a mais importante, eu não acho a mais importante. Eu acho ela mais influente, porque ela pode determinar, né, o estado físico, né, até o próprio acerto de passe e tal, mas ela é mais... Influencia diretamente no resultado, ali na performance, né? Exatamente. Então o atleta precisa saber o que é emoção, o que é sentimento, o que é pensamento e o que é paixão. Então ele precisa saber isso para ele poder lidar com as próprias emoções, controlar as emoções, ou seja, proteger as emoções, controlar os seus pensamentos, e ele não está naquela vibe. Então, sabe a diferença de emoção? Ele tem que ser racional, né, o atleta. Você sabe? Não, é diferença entre emoção e o quê? E sentimento? E sentimento? Sentimento é uma coisa mais branda, acho que emoção é um negócio mais... Não? Sentimento é o que eu tenho por alguém. Emoção é algo que me dá. Não sei. Então, a gente só está vivo porque a gente tem emoção, a gente sobrevive. As emoções é aquela reação que você tem a um determinado estímulo, e as emoções básicas, medo, E raiva. você não controla as emoções. Isso, em tese. É. E aí o seguinte, medo, raiva, tristeza, alegria, vergonha, nós nascemos com isso, ok? Então, a emoção, ela é
comportamental. O sentimento é mental. Então, vou te dar um exemplo simples. Quando um atleta faz um gol, começa o jogo, e esse cara toma o cartão amarelo no início do jogo. Ele vai ali e faz um gol. Vai ali e tira a camisa. Expulso. Burro. Isso. Não é burrice. Ele não controlou a emoção. Não sabe a regra. Não, esquece. É aquela emoção. Ele não vai pensar na hora. Então, ele treina a emoção dele. Ele treina a emoção dele, ok? O que faz disparar todo o botão do estresse para fazer que você fique tenso, você fique dominado pelo medo. Existe mecanismo que você pode trabalhar para isso. Mas assim, você vai lidar com a emoção, você não pode estar na mesma vibe que a torcida. Ela é torcida. Eu trabalhei num clube onde estava chegando a reta final do campeonato, o time estava classificado para as finais e os jogadores estavam com mania de subir no alambrado quando faz o gol. Aí eu perguntei assim, quem quer jogar a final? Aí passei um vídeo lá. Aí um dos jogadores falou assim, tu tá falando isso porque tu nunca jogou bola. Tu não sabe o que é a emoção de fazer um gol. Eu falei, cara, eu joguei bola. E por causa dessas brincadeiras aí, porque eu tô aqui. Entendeu? Então, era legal o cara soltar essas emoções também? O cara ir lá, tirar a camisa. Então, né? É legal, mas ele precisa entender que ele precisa controlar essa emoção. Porque essa mesma emoção é que dá vontade de dar um soco no outro, ele dá um soco. Então, essas coisas o cara tem que entender. Ele é o profissional da história. Quem vai ali pintar o rosto, ficar desesperado, ficar... Beija, o cara toma... Quando o time faz um gol, o cara beija que ele não conhece, ele abraça, ele explode. Tem aquela explosão de emoção. Mas o atleta, ele é profissional, ele precisa... Voltar pro jogo, senão ele toma um gol. Isso, ok? Então, eu lembro que eu atendi o Lúcio, zagueiro, no Palmeiras e atendi ele também na casa dele em 2015. E fazer trabalho individual com ele. E ele falou de um dos treinadores lá da Alemanha que ele trabalhou, que diz o seguinte, na hora que a gente tomar um gol, deixa a bola lá. Olha para o outro, mantém a organização, então você programou sua mente. Na hora que acontecer isso, calma. Mas é complicado, você está falando do povo, um povo que é completamente diferente, né? Não. É um povo alemão, né? Tudo bem, mas você tem a pressão da torcida. Então o que é importante? A emoção você controla ela, ok? A ansiedade, que é um dos grandes... males do mundo... A ansiedade de desempenho é necessário. Você tem que estar atento para fazer as coisas, estudar para uma prova, o próprio jogo. A ansiedade de desempenho ela é importante. Mas se você deixa a ansiedade tomar conta de você, ela traz sofrimentos imaginários. Mas o sentimento é real. Você está com medo de algo que não aconteceu ainda. E quase tudo que acontece, né? A maioria das coisas que você se preocupa não acontece. Então ele precisa primeiro conhecer o que é emoção, o conceito, o que é sentimento, o que é pensamento. As principais decisões que um atleta toma não são dentro de campo, fora de campo. Quando o LeBron James, quando o Kobe Bryant cria o Mamba Mentality, ele estava em casa, com a vida dele toda estragada, cheia de problema, ele vê uma série na TV e ele vê a cobra, a mamba. Eu quero ser como aquela cobra. Nasceu na mente dele. E aí ele foi colocar isso em prática, ele implementar. Assim foi a falta do Rogério Ceni, que não tinha precedente, ele programou na mente dele, idealizou, treinou o Everson, goleiro do Atlético. Muito bom, irmão. Trabalhei com o Everson. E o Everson disse que ele era sparring do Rogério, que era da base do São Paulo, porque o Rogério precisava de um goleiro para treinar falta. Então pensa bem, nasceu na mente dele, ele idealizou, tá? Aí ele começou, como é que eu vou fazer? Primeiro treinar, depois convencer os jogadores, convencer o treinador, porque uma coisa é no treino, outra coisa é no jogo. O São Paulo sempre teve batedor de falta. E aí, professor, posso bater? Tal. Pode honrar aí. Na hora que o atleta fala, estamos de sangue quente, na hora de jogar, sai o goleiro para bater, tá de brincadeira. Hoje não, porque hoje o goleiro já bate. A primeira falta que ele bateu não foi gol, então bate e volta. Ele foi persistente. Assim é o Cristiano Ronaldo. Assim foi o salto. César Cielo também colocava o tempo que ele queria bater na parede de casa. Pronto, aí você está entendendo o trabalho do Lulinha. Onde você quer chegar? É a meta, traçar a meta, objetivos. E esses equipamentos aí que você trouxe. Mas como é que você... Essas relíquias, você tem as metas a traçar, os objetivos ali. Como é que você controla as tuas emoções dentro desse processo todo ali? Então, o controle das emoções vem através do autoconhecimento. Ok? E eu treino a minha emoção. Então, por exemplo, eu produzo uma onda cerebral propícia para eu estar mais atento, mais concentrado e menos tenso.
o que acontece no futebol em via de regra? Você treina no conforto e joga no desconforto. Aí você sente muito mais aquele peso do jogo porque você não treina como joga. Vai ver um treino do Real Madrid. A intensidade, a entrega, o nível de concentração. Então você treinou aquele estado. Ok? Um atirador de elite, ele treina aquele comportamento. Então como é que treina a emoção? Vou te falar. Um atirador... Cobrança de pênalti, decisivo ali. Um atirador do BOP. O instrutor fica a 100 metros dele, uma distância de uma baliza a outra do campo de futebol, do lado do alvo. Se ele errar, ele mata o cara. Então ele treina aquele estado, ok? Que ele vai ficar pronto ali. É treinado. Aí o cara vai treinar, ficar brincando. No jogo ele brinca. Por que não bate como joga? Aí o atleta é instruído a fazer isso. Aí o nível de treino dele aumenta. Aí ele começa a perceber que isso faz bem. E quando você está mais concentrado, você está menos ansioso. Ok? Então ele começa a treinar esses comportamentos. E você vê atletas mudando, como o Federer disse que mudou o comportamento dele completamente quando ele teve um treinador mental. Então vai ensinar para ele a ele jogar o jogo dele. É o centro de comando e controle. Então a neurociência trabalha como? O cérebro reptiliano, que todo ser vivo tem. O inseto tenta pegar um mosquito. Ele tem aquele senso de autoproteção. Só seu Miyagi. Exatamente. Então tem o cérebro emocional, que é o mais utilizado pelos atletas. O ser humano usa mais o cérebro emocional, vou explicar isso daqui a pouco aqui. E tem o neocórtex. Aonde o Kobe Bryant tomou a decisão dele? Ali. Aonde o Rogério criou a batida de falta? Ali, ó. Pronto. E nesses momentos, cara, impressionante. Eu tenho 15 anos fazendo isso. O que eu tenho de exemplo de atletas que, sabe, semana passada, vou dar um testemunho aqui muito legal. Semana passada, eu atendo uma atleta que deve ter uns 3 meses. E ele é lateral. Aí, a filha dele nasceu, e ele deu o nome da filha, Maria Luísa, que é a minha filha. E a gente vem trabalhando essa questão dele pisar na área, chutar, ter números, né? Melhorar seus números e tal, enfim. Aí, a segunda-feira isso, falei, cara, ela nasceu. Aí ele mandou foto no telefone. Então, que tal? Um golzinho pra ela. Ó. Imagina. Passou. Quarta-feira, eu atendo até tarde, né? Acabei. Era o jogo São Paulo e Goiás. Aí acabou o jogo 2-0 Goiás. Aí eu mandei mensagem pra ele. Parabéns. Grande vitória. O Goiás tá brigando pra não cair, né? Daqui a pouco eu olho lá o gol do cara. O gol... Meteu o gol. Pô, um gol que vai... Estão falando que vai correr o prêmio Puskás? Semana passada. Sim. Então, assim, aquilo ficou na mente dele. Entende? Então, quando você tem meta clara, você vai encontrar tudo, para tudo que você quer, uma ferramenta você tem. Aí, hierarquicamente, o cérebro cognitivo vai exercer hierarquia sobre o cérebro emocional, que é a base do método que foi criado, que é o MR3. Mente renovada 3. Eu penso, eu sinto, eu faço. Eu preciso pensar. Eu preciso coordenar as ações. Eu preciso comandar o meu centro de comando e controle. E no caso de atleta, você tem que ensinar para ele, porque ele vai entrar em campo, meu. Não é o empresário. Mas no futebol é mais complicado, porque é um jogo em conjunto, né? Sim. Às vezes não precisa só da meta do cara. Às vezes com a meta só dele ele não consegue alcançar o objetivo, porque depende de outros 10 ali, né? Não, tudo bem. Eu digo o seguinte, ele vai sempre, o atleta que joga um esporte coletivo, ele vai sempre unir aquilo que ele faz ao objetivo do clube. Tá, mas eu estou dizendo é o seguinte, o controle emocional dele ajuda muito e o controle pessoal dele, individual. Às vezes um time está muito nervoso, o goleiro está muito calmo. Salva o time. Às vezes o time está muito bem, o goleiro está mal, está nervoso. Entrega o time. Então uma peça pode definir o jogo. Ok? Então ele tem coisas que ele só cuida ele. E outras que ele começa a influenciar outros, ok? Eu posso fazer Lógico. O Ronaldo mesmo. Ele influenciou todo mundo, porque todo mundo tava nervoso por conta daquela convulsão dele. Exatamente. Tanto que cada vez que ele caía, corria o time inteiro, dava pra ver. É pro bem e pro mal, né? O Michael Jordan. Todo mundo ali passou a jogar. Então, e aí quando você tem um atleta que tem consciência disso, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre competência consciente. Quando ele tem consciência disso, ele usa ele em favor do time. Ele não vai jogar só pra ele. Ele vai influenciar. Entende? Ele sabe da influência que ele tem em cima dos outros. Kobe Bryant faz isso direto.
Michael Jordan fez isso, quem viu o Verdade. seriado do Michael Jordan, ele sabia da influência que ele tinha sobre o outro, ok? Então, assim, eu penso... Mas um cara que pensa só em marcas pessoais, por exemplo, em objetivos dele ali, não podem atrapalhar o desempenho de um grupo? Pode. Se ele pensa... Neymar, por exemplo. Eu não sei. Mas é uma realidade. Então, quando você pensa assim no equipe, somente eu, logicamente que você vai, de certa forma, prejudicar o grupo. Às vezes acontece isso. Eu não sei se foi por causa disso. Em 2010, saiu um pênalti e o Fluminense. Aí o Washington Coração de Leão pegou para bater. Ele queria bater, ele tava querendo... Mas o batedor, o Conca. O Conca foi lá e fez uma coisa inimaginável, que ele era muito tímido. Foi lá e... Tomou uma bola. Aí acontece com o jogador isso. Eu vou bater o pênalti que eu tô me sentindo bem. Tá sentindo bem, vai pro restaurante, cara. Vai treinar, pô. Você é um batedor. Então, às vezes, ele quer fazer porque ele tá querendo, de alguma forma, não tem problema. E às vezes acontece. O jogador fala, cara, vamos ajudar o cara, ele tá precisando fazer o gol e coisa, tudo bem. Mas ele não pode. E às vezes a gente vê em clubes grandes, atletas icônicos, cada um querendo mais pra si, aí dá errado. Neymar e Cavani no PSG. Agora com o Mbappé, situações assim. Aí, aquilo que é individual prevalece sobre aquilo que é sobre as metas do grupo. Não é isso que a gente ensina para os atletas. Ele precisa estar inserido ali no grupo, entende? Ele tem ele é uma engrenagem dentro de um conjunto, certo? Então, ele é orientado para isso. Mas é lógico que se ele se envaidecer e quiser somente os objetivos individuais dele... Você lembra quando o Romário queria fazer 1000 gols? Nossa, eu acompanhei essa saga. Então... Nem comemoravam que o Vasco tinha ganhado, só queriam saber do gol dele. Isso, então. Tem o lado bom dele alcançar a meta dele, as pessoas ajudam. Eu trabalhei no Guarani em 2018 e o Fumagalli estava encerrando carreira. Era o último, e era o ídolo do clube e tal. E o Guarani não ganhava título há 37 anos. Amoroso não ganhou, Careca não ganhou, Djalminha não ganhou. E o time foi campeão da A2. E o Fumagalli já não aguentava jogar. E os jogadores, quando ele entrava, dava bola pra ele, dava faixa capitão pra ele, sofria falta pra ele bater. Aí os outros estão querendo te ajudar você a alcançar sua meta, um objetivo ali, porque a gente tava acabando pra ele. Pô, nas reuniões ele chorava quando a gente fazia reuniões. Poxa, cara, tô nos meus últimos minutos e tal, queria tanto esse título. Ajuda a mobilizar, no caso de um atleta querer uma meta individual, alguma coisa assim. Quando o grupo entende... Quando o grupo compra a ideia dele, quando o grupo compra a ideia dele. Aí você pega, às vezes, um jogador icônico, importante, como o Ronaldo Fenômeno, chega no lugar e, os caras vão correr pra ele. Você entende? O Fred mesmo, no final da carreira do Fluminense. Um grande exemplo é esse. Você via o quanto que os caras queriam fazer pelo Fred. Entende? Aí não é diferente dele estar em si mesmado. Entendeu? Então tem um em si mesmado e tem um outro centrado, que é centrado no outro, quero ajudar, quero fazer por todo mundo. Isso é muito circunstancial. Fala, mas o que você falar aí? Mostrar a dinâmica. Mostrar aí que eu gosto dessas coisas dos anos 80, eu gosto, né? Isso aqui é uma situação, isso aqui é outra, eu vou mostrar isso aqui primeiro. Tá. Que é... Isso você anda com isso todo dia, não? Isso aqui, na verdade, estava guardado, eu trouxe hoje aqui para vocês, para mostrar uma analogia que a gente faz com os atletas, que isso até está até já desatualizado, né? São coisas que de 20 anos para cá, todas elas ficaram ultrapassadas muito rápido, assim como o futebol de 20 anos para cá mudou muito. Quem tiver no futebol, querendo jogar futebol desse tempo aqui, embora tenha muito pouco tempo, não tem espaço. Certo? Certo. Então, vou dar um exemplo aqui para a gente começar aqui. Então, vamos começar com esse aqui. O tijolão. Lembra? Lembro. Sim. É um dos primeiros celulares, né? Então. O que esse aqui fez de errado? Ele enguiçou? Ele funcionava quando ele foi ultrapassado. Ele cumpria a função dele. Ele não tinha outras funções, né? Sim. Mas ele cumpria a função dele. Cumpria a função dele. Ele já falou assim, cara, mas eu tô fazendo a minha parte. Era só telefonar. Era isso. Então, mas ele não cumpria. O que aconteceu com ele? Foi substituído. Certo? Aí ele foi substituído. Mas antes desse, eu preciso falar desse aqui. Isso é entrega idade. Isso aí. Quem lembrar disso pessoal aqui, em casa nem conhece. o pessoal de casa, lembra disso aqui? É pager, não é o nome? Falava mob, porque mob era marca, né? É porque no cinema desligue seu pager ou celular. Isso aqui chamava atestado de riqueza.
porque médico tinha, só gente importante. Então, para os mais novos, a gente precisa explicar isso aqui. As mensagens que hoje você recebe no seu telefone, as mensagens, você ligava para uma central, essa central... Tipo telegrama. Tipo telegrama. Essa central mandava a imagem, a mensagem aqui, fazia bip, aí chamava teu pip, teu mob. Com português errado escrito. Então aqui, ó. Isso aqui é porque colocava aqui do lado, botava no bolsinho, era testado de riqueza. Quem tinha isso aqui era rico. Então as pessoas passavam mensagem para cá e você recebia a mensagem e lia. Não dava para responder a mensagem. Era tipo um WhatsApp que você só lia. Só lia. Responder. Então, isso aqui foi ultrapassado, ok? E chegou esse personagem aqui. Que foi em 1996, 95, por aí. Nesse tempo aqui, ainda tinha essa personagem aqui, lembra? Ela usa até hoje os personagens aí. Isso aqui é a fita cassete, então você gravava, né? Tinha fita que você gravava, tá? Queria ouvir a música de novo, tinha que voltar tudo. Voltar tudo. No rádio tinha um toca-fita, lembra? Sim. Aqui tem uma fita de vídeo. Aí já era imagem. De imagem, que tinha essa, tinha outra de VHS, que rapidamente foi ultrapassada. Esse moço aqui que começou em 1995, 96, você comprava a linha, ia no cartório, registrar a sua linha. Era um bem, era uma fortuna. Depois veio esse aqui. Esse tinha joguinho. Já fazia mais coisa. Esse aqui já fazia um pouco mais, tinha um pouco mais de função. Esse aqui é o BlackBerry. BlackBerry era o que há, né? Era o iPhone. Era o iPhone da época. Era o iPhone da época. Depois veio esse aqui, ó. Com flip, né? Ó. Era um espetáculo, tinha vários desses. Isso aqui até era o modelo de carro, isso aqui, eu esqueci o nome disso aqui. Aí começou a evoluir, o tempo passou. Antes desse aqui, eu preciso falar para os sobreviventes. Tá? Se você conhece isso aqui, você tem mais passado do que futuro. Fácil. Tem ou não tem? Tem, fácil. Então você tinha que entrar numa fila, colocar a ficha de telefone, esperar a linha. Lembra que tinha que esperar a linha? Sim. Para poder você ligar. E dependendo do local que você ligar, essa ficha comia rapidinho, lembra? Comia. Pronto, então tem a ficha. No meio da frase. Olha quantos a gente tá juntando. Tinha malandro que botava a cordinha assim, puxava. Pra puxar. Hilton fazia muito isso. Então aqui, ó. Esse personagem aqui, muitos conhecem. Às vezes tem como esse aqui, ó, velhinho, né? A avó de vocês conhecem. Mas há 20 anos, isso aqui era utilizado para despertar. Concorda? Sim. Quem queria despertar de manhã, tempo eu usava você isso. usava isso aqui. Algumas pessoas também usavam isso aqui, ó. Lembra? Para fazer conta. Tá. Esse aqui. Talão de cheque. Isso aí. Passei muito sem fundo. Pois é. Passei muito. Hoje não dá mais. Hoje Pois não dá é. mais. Então, tinha o talão de cheque que era utilizado como pagamento. Esse aqui é muito interessante também, ó. Nossa, nunca mais vi isso. Nota de R$1. Nota de R$1. E tem esse aqui que foi muito interessante. Essa nota que surgiu seria a solução. Por quê? Não rasgava, Era de plástico. não molhava. Não molhava. Cara, isso aqui veio para ficar na época. Sabe o que aconteceu com isso aqui? Não se adaptou. Não passava na máquina na hora de você contar dinheiro. Na hora dos caixas contarem. Então, às vezes, a novidade vem, mas não se adapta. Você entende? Entendo. Tudo isso aqui tem a ver com futebol, tá? Tem esse personagem aqui. Vai ser antiga mesmo, hein? Você tirava foto. Tinha que botar o filme. E não via como a foto ficou. Não via como a foto ficava. Ia para ser revelada. Pagava. E poderia não ser, não saía. Porque a foto podia queimar. Podia velar o filme. Tinha que velar o filme, ó. Pronto. Aí tem aqui, ó. Alguém lembra disso aqui? Os computadores não vêm mais com entrada de CD. Tem um monte. Não tem mais. Lembra que tinha lojas que vendiam produtos musicais? CDs, LPs. Joguinho. A fita de DVD. O DVD. O que tem em comum aqui, fora, aqui? Até pode dizer. Todos esses aqui foram substituídos por isso aqui. Um só. Todos esses cumpriam a sua função. Isso em menos de 20 anos, tá, gente? Pouco mais de 20 anos se for contar o telefone celular. 20 anos atrás, se corria 5, 6 quilômetros, né? O jogador podia comer. Eu vi
um atleta de futebol muito conhecido aí, um dos ídolos do futebol brasileiro aí, eu era da base, a gente no vestiário, o cara fumando antes de entrar em campo. Nossa. Ok? Vários. Isso, bom. Vários. O Ronaldo fumava. Quando eu Ronaldo faço, goleiro. quando eu faço essa dinâmica, eu mostro o jogo pro atleta assim, cara, isso aqui faz tudo isso. Então hoje, o defensor tem que atacar, o atacante tem que defender, você tem que aprender, você tem que ter leitura de jogo. Você entende? Agora tem uma coisa que o atleta precisa entender sobre isso aqui. Ele faz tudo isso. Mas se ele perder uma função básica, ele deixa de ser isso aqui. Qual é a função básica daqui? Ligar. Ligar. O que o jogador de futebol tem que entender? Ele tem que jogar. Ele não é DJ. Ele não é jogador de poker. Senão ele rapidamente é substituído. Exatamente. Igual tudo isso foi. Né? Então ele precisa entender que ele precisa cumprir a função dele. Então hoje o atleta é multifuncional, mas ele tem que cumprir a função dele. O goleiro joga com o pé, joga, mas tem que garra. Também acho. Você entende? Então essas coisas que o atleta precisa entender. Rapidamente muita coisa mudou. O atleta de hoje, ele precisa, de certa forma... Tem que ser multifuncional. Isso. O Cristiano Ronaldo, o Pelé é o Pelé e o Cristiano Ronaldo tá deixando um outro legado. Michael Jordan, Pelé. Ok? Esquece. Fora da curva. Vem o Cristiano Ronaldo e vem o LeBron James. Ambos deixam um legado. E jovens atletas estão fazendo isso agora, tá? Jovens, pais de atletas, empresários. Não tem mais espaço para amador. Cristiano Ronaldo inaugurou a era dos superatletas. Caras que verdadeiramente que têm um pensamento empreendedor, que investem na sua carreira. Porque o jogador de futebol ganha tudo. Ele não paga nada. Hotel, não faz check-in em aeroporto, faz nada. Então agora ele vai entender que ele precisa investir na carreira dele. Pessoas, equipamentos e suplementos. Eu tive agora com o Andreas Pereira na casa dele em Londres. E o Andreas tem na casa dele uma câmera hiperbárica. Na casa dele? Na casa dele. Em média, R$300 mil custa uma câmera hiperbárica. Então, os atletas hoje precisam entender que esse legado que o CR7 deixa, um atleta mentalmente forte, e aí o conceito de mentalmente forte, mentalidade, mindset, é a maneira de pensar. Como eu penso minha carreira? Entra na história do pensar, no sentido de fazer que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu penso a minha carreira, eu planejo ela, eu invisto nela, eu analiso dados, eu vejo números. Tem um testemunho muito legal de um atleta que foi do Botafogo, o Léo Silva, que eu atendo ele há 13 anos. Eu tive 3 vezes no Japão por conta do Léo. O Léo sai daqui em 2012, ele foi o maior ladrão de bola da Série B em 2011, foi para a Série A, foi o maior ladrão de bola da Série A, e ele vai para Niigata. O Albirex Niigata no Japão é um América Mineiro aqui, vamos dizer, time médio. E quando ele chega lá, ele fala o seguinte, na primeira coletiva: Watashi wa Léo Silva desu. Olá, eu sou Léo Silva, tudo bem? Eu não tô aqui só querendo o dinheiro de vocês, eu quero aprender sobre vocês. E ele quebra uma barreira que muitos atletas saem daqui para ir para a Europa querendo viver a vida do Brasil. Entende? Não se adaptam, não estão fazendo questão de se adaptar. Quem foi o Léo Silva? O Léo Silva, a gente monitorou todos os atletas da posição dele, ele como volante. O que esses caras fazem? Ações ofensivas, sprint, chute a gol, pisar na área. E aí ele foi sendo o melhor jogador na posição. No 3º ano foi o melhor na posição no país, eleito de verdade. No 4º ano foi pro Kashima. O primeiro capitão estrangeiro depois do Zico no Kashima, Léo Silva. Nossa, nem sabia disso. Tudo planejado. Entende? Tudo pensado. O jornalista, só pra ficar aqui nessas coisas, é igual o jogador, né, amor? A gente também não pode mais fazer só... eu só faço locução. Não, você tem que fazer de tudo, até filmar, até editar, né? É muito parecido com isso. Mas se o cara for isso aqui, né, e tiver essa função aqui, que é muito boa, de ligar, né? Ele não tem todas essas outras funções, mas tem essa função aqui. Ele se adequa ainda hoje ao futebol? Bom, o que a gente fala, que aí é uma estratégia que a gente usa, e eu vou dar um exemplo aqui. O João Palhinha é um volante que joga no Fulham, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente agora, nesse período que eu estive lá.
ele faz muito bem uma coisa. 1 para 1 dele é excelente. Você pega os melhores momentos dele de 2023 e você não vê ele fazendo gol, ele é um cara que tem uma capacidade de marcação muito grande, uma leitura muito grande e é cirúrgico pro time. Fala-se muito que quando o João Gomes sai do Flamengo, o Flamengo dá uma desarticulada por conta dessa capacidade que ele tinha. Então, se você faz algo muito bem, se especialize nisso. E por conta disso, ele é seleção portuguesa. E ele só não foi contratado agora pelo Bayern, ele joga Premier League, ok? Ele só não foi contratado, o Bayern de Munique queria contratar ele. Só não contratou por causa de questão contratual, o time não liberou. Então, você precisa fazer algo muito bem. Sim. E esse algo muito bem tem a ver com aquilo que você tem como característica. E você explora isso. Essa O seu porte, né? Isso. Você é bom em muitas Se coisas. você é nota 8, vai ser nota 10. Tem coisas que são básicas, que você não negocia no futebol. Um goleiro não pode falar hoje, cara, não vou jogar com o pé, não gosto de jogar com o pé, não quero, não vou. Não, ele não vai jogar. Tem itens que são básicos, que você precisa ter. Agora, tem outro que você pode escolher, e aí entra aquela cara, isso aqui eu vou fazer muito bem. Isso aqui eu vou ser especialista. E aí você treina isso. Cobrança de falta, por exemplo. Cobrança de falta. Porque a gente não tem mais batedor de falta. Não deu uma pasteurizada em tudo, ó. Esse ele faz tudo, ele faz de tudo ali. Mas no fundo ele não faz nada bem. Ele faz de tudo, mas não faz nada bem. Né? Então, quando um atleta, ele tem essa visão, ele tem esse autoconhecimento mesmo, ele identifica os seus pontos fortes, e ele trabalha em cima disso, cara, esquece. A possibilidade desse cara se destacar naquilo ali, só que entra nisso aí, o que é importante? E eu acho que dá tempo de falar. Vai ter break antes, então? Temos que encerrar na TV Max já? Temos que encerrar? Então vamos encerrar na TV Max. Pra gente comer continua aqui no também YouTube. nosso hambúrguer aqui do Deixa eu falar aqui do Esse Ogro aqui Steaks, faz várias funções. que é um espetáculo. Aliás, sigam aqui no Instagram, ogro.steaks. Tem loja física em Botafogo. Lá no Botafogo Praia Shopping tem mais de 20 lojas espalhadas aí pelo Brasil. Você pode pedir também pelo iFood, pode pedir pelo Mundo Rão, mundorão.com, o app do Mundo Rão. Então, várias formas de pedir. O Ogro Steak, que é o melhor hambúrguer do Brasil. E fim de papo, meu amigo. Não tem discussão. Aquele hambúrguer não é esse aqui que é o melhor hambúrguer do Brasil. Você pode pedir, tá aqui o Instagram. Depois entra lá nas redes sociais, vê o cardápio, vê onde é que você pode pedir, onde tem loja física, onde tem loja para delivery. E a continuação desse papo você vê no YouTube. Eu posso comer agora? Pode, vamos comer. Então tá bom. Estamos de volta aqui com o Sobretudo Podcast, recebendo o Lulinha Tavares, personal Deixa manager. ele falar da corda, que ele já da corda, vamos falar da corda. Não, isso aqui a gente usa somente para ilustrar essa questão do pensar, do sentir e do fazer. Nós penso, logo existo, né? Então, eu vou pedir para você, pode ser você, você vai pegar essa corda e você vai dar um nó sem soltar a ponta e o nó tem que fechar. Onde é que a câmera tá? Então, sem soltar a ponta, tenta mostrar para ali para câmera você tentando fazer. Não tem certo nem errado. Tem que fechar o nó, tá? Pode roubar não. Isso, vai. Isso. Calma, eu tô indo bem. Vai fechar no meu braço. Vai. Não, tem que fechar o nó. Peraí. Então, É possível isso? Só pra saber. não, Eu tô não tentando o é. impossível. Não é. E eu posso explicar. Não, você tem que fechar o nó. Não Fechar o fechou. nó. Não, tem que fechar o nó. Quando eu tiro, abre. Então, isso aí é somente para explicar, não tem certo nem errado, de que primeiro a gente pega uma coisa para fazer, depois a gente pensa como vai fazer. No futebol não dá tempo mais. Você tem que estar pensando rápido o tempo inteiro, sua mente funcionando. Então, você quer tentar? É possível, amor. Eu já tenho a resposta. Vai que, não sei. vai que me surpreende, né? Então eu vou mostrar como é que é. Segura pra mim, por favor. Isso aí, aqui, ó. Pega aqui. Isso é somente para mostrar esse conceito. Primeiro eu pego uma coisa para fazer, depois eu penso como vai fazer. E muitas das decisões são tomadas assim. Na vida profissional, dentro de campo, o atleta. E hoje, o que ele precisa entender? Eu preciso me programar. Faço uma programação. A Ayrton Senna falava assim: primeiro, vai entrar na minha mente o que eu quiser. Essa era uma determinação do Ayrton Senna para consigo mesmo.
E outra ele treinava, ele fazia meditação, ele fazia visualização, ele fazia programação mental. A gente programa, gente, o nosso telefone limita o nosso cérebro. Então é importante a gente entender que a gente pode, precisa e deve utilizar o pensamento, sim, né? E aí tem um paradoxo aí. Tem coisas que você só faz se você pensar. E tem coisas que se você pensar, você não faz. E o atleta, às vezes, tem coisas que ele não tem que pensar, ele tem só que fazer. E tem outras que ele precisa Pensou pensar. demais, cara. Ih, pensou demais. Então tem coisas, se ele ficar pensando muito, vai atrapalhar. Então é você equacionar isso. Mas é preciso... E a gente tem uma dificuldade nisso. E tem até um vídeo do Pelé rolando aí, falando sobre isso lá atrás, que os atletas americanos, eles não quebram no final da carreira, porque os atletas, eles primeiro vão para a faculdade, para depois ser draftado, igual no basquete, né? Para depois ser draftado e tal. Ele tem muito mais o cognitivo dele trabalhado. O nosso último bola de ouro, quem foi? Kaká. Entende, não? Então, essa parte cognitiva precisa ser trabalhada. E quando a gente está fazendo um trabalho mental com um atleta, a gente está incentivando isso, a gente está trabalhando isso de maneira muito consciente. As decisões que ele toma são muito mais racionais. Por quê? Porque ele não está no campo de jogo, ele está sentado ali. E ali muita coisa pode acontecer, a vida pode ser decidida ali. E muitos decidem e implementam. Tem vários casos de atletas, tem um que está na seleção brasileira, que há um ano e pouco atrás ele jogando no clube distante de seleção brasileira, metas para esse ano, vamos visualizar o que você quer a partir até 2026, eu quero convocação para a seleção, tá? No encontro seguinte, eu monto as camisas da seleção, boto o nome dele, tá bom assim? Tá, beleza. Fechado? Tá, vamos em busca, vamos. Tá na seleção. Então, essas coisas atraem, você programa. É a lei da atração. Você atrai para você o que você pensa, o que você fala, o que você sente, o que você faz. Viu? Fala isso pra ele. Quando o atleta tem consciência disso, ele sabe jogar esse jogo bem. Que aí entra aquela história dele ter um entendimento do que é emoção, o que é sentimento, o que é pensamento, o que é paixão. Mas você falou aí do parar para pensar, né? O parar para pensar. Pega ali, acorda, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Que hoje não cabe mais no futebol, não dá mais tempo do cara parar para pensar ali. Porque eu penso muito, a gente estava até conversando fora do ar ali, um jogador que tem a característica do Ganso, por exemplo, que é um cara que para, né? Pô, recebe a bola, para, pensa. Eu não sei se ele prevê já a jogada que ele vai fazer antes ali. Mas é um cara diferente que talvez não caiba mais no futebol de hoje. Ou cabe ainda? Não. Cabe, tem um espaço dele ali. Esse celular aqui que ainda cabe ali, né? Você pega hoje que tem hoje câmeras de monitoramento e tem até para treinar os atletas a parte cognitiva, como é que o Messi fica dentro de campo, ó. O tempo inteiro. Então hoje você tem que ter uma velocidade de pensamento e raciocínio maior. Ele já antecipa o que vai acontecer. Né? Isso. Então, porque você sabe quanto tempo quem mais pega na bola dentro de um jogo pega na bola? Uns 95 minutos? 5 minutos. É isso. Pouco mais de 1 minuto. É mesmo. Você fica muito tempo sem a bola. Bola parada, bola sai, bola longe de você. O Fluminense do Diniz é todo mundo ali. Não, mas você sempre tem, se você for pegar dados, você fica muito tempo sem a bola. E às vezes você abstrai. Você joga mais sem a bola. Sem a bola. Um goleiro, por exemplo, cara. Hoje o goleiro até participa mais, porque o jogo tem que estar mais participativo. Um atacante, finalizador. Outro dia o Haaland estava falando, o pessoal está falando, o Haaland pega muito pouco na bola. Cara, mas não precisa pegar muito na bola, tem que decidir o jogo. É o cano. Isso aí, pronto. Acabou, e aí esse cara tem que controlar a ansiedade dele. E é possível ele fazer isso. E ele programa isso. E quando ele começa a encontrar essas ferramentas e ele usa, eu falo, cara, que legal. Uma das dificuldades de um brasileiro quando vai jogar na Europa, por exemplo, é jogar sem a bola. Guardar a posição dele enquanto a bola. Espera, a bola não tá chegando. Então, ansiedade, muitas vezes, de querer pegar no jogo, enfim, achar que tá mal no jogo porque tá pegando pouco na bola, entende? Não é, ele tá participando das ações do time. Então, isso tudo é treinado. Quando o cara entende isso e ele tem a ferramenta e ele vê resultado, esquece. Entende? Tem 4 coisas que eu queria falar aqui rapidamente, eu acho que vai dar tempo, que tá dentro disso. Competência consciente. Incompetência consciente. Ok? Incompetência inconsciente. Sabe o que é isso, não? Sabotagem? Competência consciente. Eu sei que eu sei. Eu sei que eu bato bem. Romário. Pronto. Vamos pegar o Romário. Eu sei que eu sei. Dá a bola aqui pra mim. Dá em mim. Tá.
tem um lado muito bom. Qual é o lado bom? Confiança, segurança. Qual é o lado perigoso? Soberba. Soberba, Envaidecimento, ok? Ensimesmamento. Então, esse nível de consciência, eu sei que sei, é muito importante o atleta ter, mas ele tem que ter cuidado. Porque às vezes ele pensa que é só isso. Tá? É perigoso, o cara tem que trabalhar isso. Tem o segundo, que é a competência inconsciente. Eu nem sei que eu sei. Não sabia que era tão bom nisso. Não é isso, o cara fala assim, cara, se fulano soubesse o potencial que ele tem, gente, será que ele não vê o potencial que ele tem? É uma competência inconsciente. E que aí, às vezes um treinador fala assim, cara, joga um pouco mais aberto, você finaliza muito bem, ataca mais o espaço, faz assim. O técnico percebe isso, isso. né? Outros percebem. Não, outros percebem isso. O melhor é você perceber isso. A maioria dos atletas trabalham com a competência inconsciente, ok? Tá. Vou dar exemplo do Andrés. Ele estava muito para baixo, ele não estava legal, e os números dele estavam dizendo isso, ele não estava chutando para gol. Então ele tinha guardado uma competência dele e tinha jogado lá pro inconsciente, tipo assim, cara. E muitos atletas passam fases assim. Pô, cara, por que você não traz isso aqui pra cá? Por que te impede de fazer isso? Falta de segurança também. Não, mas é praticamente no dia a dia. Por que não faz no treino? Por que não volta a fazer? O que te impede? E tal. E o cara volta a fazer. A incompetência consciente, ou seja... Um jogador quando tá 5 jogos lá sem marcar, um atacante, artilheiro, 10 jogos sem marcar, 21, e a bola cai no pé dele, e é um gol que ele faria normalmente, assim, e ele perde ali. É insegurança, competência inconsciente? Não, aí não necessariamente. Depende muito daquele momento, se ele estava ali realmente concentrado para isso. E às vezes o cara fica tão ansioso para a bola chegar. Quando ele sai dali, a bola vai ali. Aí ele vai gerando uma tensão dele que ele precisa administrar isso dentro do jogo. Então, não necessariamente o fato dele estar esperando o lance e perder... significa a questão dessas competências. Não. É um talento que está lá escondido. Ele nível de concentração. Às vezes o cara deixou de fazer aquilo que era a melhor versão dele. Ele perdeu isso, ficou lá atrás. Porque ele agora está desempenhando outra função. E tudo que você vai repetidamente vira um comportamento. A gente falou de competência consciente e competência inconsciente. Eu nem sei que sei. Tem incompetência inconsciente. Eu não sei que eu não sei. Nossa, como tem assim, cara, eu não sabia que eu não sabia lidar com dinheiro. Eu não sabia que eu não sabia lidar com a pressão, porque eu nunca tive pressão. Ok? Então tem como você treinar isso, programar isso. O cara quer ir pra Europa, cara. Olha aqui, o que o Vinícius Júnior tá passando. Olha a pressão que ele está sofrendo. São simulações que você faz na faculdade, que você faz no simulador. O avião precisa cair pro piloto treinar uma situação adversa. Ele faz com simulação. Porque senão na hora que tiver o problema, gente, a gente vai morrer. Ele tem que ficar calmo, tranquilo, para poder buscar fazer a coisa certa. Então essa incompetência inconsciente, ela pode ser trazida para o consciente, ok? Então, quando um atleta, por exemplo, que está... A gente usa da transferência, mas o cara está subindo profissional. O cara às vezes não sabe que não sabe lidar com aquilo. Está pertinho, ele está na base, ele está subindo, mas ele não tem ideia como é que é lidar com a pressão. E aí quando ele chega um cara mais velho e fala assim, cara, ó, aqui assim, não faz isso, não toca essa bola para trás, só cuidado, segura, faz assim, não brinca com isso. Aí o cara dá uma alertada e ele traz isso, ok? Cara, eu não sei lidar com isso. E a cereja do bolo, a incompetência consciente, eu sei que eu não sei. Aí ele busca ajuda. Entende? É a casa da humildade. Cara, eu não sei lidar com isso, cara. Me ajuda aqui. E aí, em 2015, quando eu atendo o Lúcio, eu lembro dessa história, que ele falava assim, eu sabia das minhas limitações, eu sabia que eu não sabia lidar com isso, com aquilo, então ele se preparou. O cara se prepara muito melhor quando ele conhece as limitações. O ponto fraco dele, sabe? Isso. Aí entra essa velha máxima de que o jogador é herói, não pode errar, não pode ter medo, não pode ter problema, não pode ter dificuldade. Esquece isso, meu. Esquece. O Mert Fish, naquele seriado, naquele documentário, na hora que ele decide falar, os pais, não vamos falar sobre o assunto. Pô, o que vão pensar de nós? Na hora que ele abriu e falou, gente... Era uma incompetência consciente, quer dizer... Não, ele tinha vários problemas ali. A incompetência inconsciente era uma delas. Que, assim, ele não sabia que ele não sabia lidar com aquilo ali. Mas quando ele abre, quando ele fala, por isso que é muito legal hoje os atletas estarem falando, as pessoas estarem falando mais sobre esse assunto, porque ajuda você, de certa forma, a encontrar as soluções. E quando o atleta começa a entender o que é o que, o cara fala, cara, isso aqui eu faço muito bem.
eu tenho consciência disso, então eu vou fazer isso aqui. Mas o atleta não é muito blindado para não demonstrar fraqueza também? Ele não é blindado, ele não é só incentivado, ele é cobrado muito disso. Ok? Porque ele não pode demonstrar fraqueza. Em via de regra, sim. Por quê? Porque os super-heróis, você já viu o super-herói perder no seriado? Não, então você espera muito dele. E às vezes muitos se cobram muito em relação a isso, ok? Sabe lidar, tem dificuldade de lidar com o fracasso por conta disso. Porque até no seio familiar, a pessoa está dizendo que está tomando 100, quando uma torcida, o time está saindo para ir para o aeroporto, para decidir o campeonato, que a torcida vem ali, tá dizendo para você, tem que ganhar, hein? Ó, tá inconsciente, ok? Então, A torcida tá com você agora que você não jogou, mas joga e perde. Vai tudo virar conta. Então, o futebol não tem justiça, gente, é resultado. O cara precisa aprender isso. Que o futebol é resultado e ele precisa dar resultado. E para ele dar resultado, no final das contas, ele precisa só ser humano. Entender suas fraquezas. A gente tem visto vários atletas que chegam a abandonar por um tempo. Vou parar para cuidar da minha saúde mental. Então, você não precisa estar doente para cuidar da sua saúde e você não tem que parar de viver para resolver um problema. Você resolve isso durante o percurso. Como é muito negligenciado, aí, quando acontece o problema, as pessoas ficam estarrecidas, mas não necessariamente tem que ser assim. Você pode antever, você pode treinar, você pode se preparar, e é para isso que a gente vem se preparando ao longo desses anos e temos bastante experiência legal. Lulinha, tem um quadro aqui, o deleta ou compartilha. Deleta, pode ficar em cima do muro. Deleta, você não gosta. Compartilhou, eu sei que tem relação, lógico que eu não botei aqui personagens de pessoas que você trabalha. Compartilhou o que você gosta. Bota a vinheta aí. Não pode ficar em cima do muro. Momento saia justa. Momento saia justa pro convidado. Vamos lá. Vai lá. Fernando Diniz. Compartilha. É um cara diferenciado, né? Cara, fenômeno. Cara, eu sou fã. Não tive a oportunidade de conhecê-lo ainda, mas é um cara, mente brilhante, muito sensível. O Fernando Diniz é um exemplo desse cara que não tem vergonha de mostrar a fragilidade dele, as dificuldades dele, ok? Então é legal, é gente, chega ali, ele fica tenso, ele fica nervoso. Não controla as emoções ali. Pode, exatamente. Pode em algum momento se desequilibrar. Ele não sabe controlar, não. E um atleta que é atleta, Fernando, tem que entender isso, cara. Eu falo com o atleta, leia a mente do treinador, cara, como é que esse cara pensa, o que ele não abre mão, o que ele flexibiliza. Tem coisa que ele não tá falando pra você, ele fala que tem que falar, igual mulher às vezes ele quer só falar, não responde, deixa ela falar. Ele quer falar, quer desabafar. Ele tá desabafando ali, não tá falando com você, então não adianta você ficar, chateado, esquece, relaxa, deixa passar. Mas ele, pra mim, é uma mente brilhante. Brilhante. E parabéns, hein, Fernando Diniz. Vai ganhar a estátua em Laranjeiras. Peraí, a gente tá gravando o programa. Eu sei, qualquer coisa edita. Pra fingir que tá atualizado. Vamos pro próximo. Quem que é esse? Patrick de Paula. Patrick de Paula. Patrick de Paula, eu sou suspeito pelo carinho que eu tenho por ele, desde que ele nasceu. Eu tô vendo a virada assim na vida dele. Eu curto e compartilho. Curte e compartilha. E voltará em breve pro fogão, né? Se Deus quiser, pra Libertadores ano que vem. Toda sorte de bênção pra você, Patrick. Eu tinha te perguntado logo no início ali, você estava falando dos pais, de família ali. Como tem casos que pode ajudar e casos que pode atrapalhar, né? Você tinha alguns exemplos ali, histórias que você viveu ali, de jogadores, de família. Assim, tem casos, são vários ali. Em muitos casos, o lado mais sensível de um atleta é a família, não tem jeito. É onde ele é mais fragilizado. É o calcanhar de Aquiles ali. Né? E a gente já viu várias situações onde os pais quase que protagonizaram a carreira de um atleta, foram verdadeiramente aqueles que dão suporte. E por outro lado, a gente vê também coisas assim que são terríveis de você ver e muitas vezes influenciam diretamente, acaba que no final o atleta que é cobrado, né? Então, o importante é os pais saberem que eles exercem uma influência tanto positiva quanto negativa, muito mais profunda, penetra muito mais na alma de um atleta uma cobrança de um pai e de uma mãe do que da torcida, da imprensa, da rede social. E às vezes ele não tem noção disso. E desde moleque, né? O pai ali, fazer um gol. Sim, mas xingam, ofendem, falam palavras indizíveis, assim. O que eu digo para um pai quando esse pai nos procura e que ele confessa essas coisas? Eu falei, cara, a palavra tem poder. Mas eu vou te sugerir uma coisa, desdiga o que você disse. O que é isso?
Chega pro teu filho e fala assim, olha, eu desdigo aquilo que eu disse, meu filho. Eu quero te abençoar, você é uma bênção, sabe? Essas coisas na alma das pessoas influenciam. Porque tem gente que vai pra sepultura com coisas que ela ouviu na infância. Na vida intrauterina, isso tem influência. Os especialistas falam isso. Então os pais devem tomar muito cuidado com o que eles falam, muito cuidado com o que eles fazem. E no final das contas, esse pai, quando o atleta termina a carreira, esse pai está mais velho, esse pai está dependendo do atleta, vai depender muito mais, o plano de saúde dele vai estar mais caro. Então ele tem que minimamente pensar nisso, porque pode, no final das contas, a conta ficar Tem que saber o que dizer, tem que ser duro na hora que tem que ser duro também, tem que saber elogiar, mas não pode elogiar demais também. Porque senão mima. Né? Se perde na carreira. Já vem um exemplo aqui. Olha, isso aí é boa. Aí tá muito mole. Aí tá muito mole. Eu facilitei tua vida. Obrigado. Curto, compartilho a vida inteira. Né? Quem não curte, compartilha isso. Cara, o trabalho que ele tem pra se recuperar pra jogar a Copa do Mundo e ganhar a Copa do Mundo. Literalmente fenômeno. Fenômeno. Em todas as... É esse aí. Esse é o Vitor Roque. O Vitor Roque, cara. Vitor Roque. Que vai agora pro... Fechou com o quê? Com o Barcelona, né? Barcelona. Porra, Então, esse moleque é craque de bola. Trabalho com o Vitor desde do jogo contra o pós-jogo contra o Botafogo, no dia 12 de outubro, dia das crianças, em 2021, onde o Vitor Roque entra, é o primeiro, mais novo atleta, quer dizer, o primeiro depois de Ronaldo Fenômeno jogar com 16 anos no Cruzeiro foi ele, só que ele entra no segundo tempo e sai. Ele fica nervoso, fica tenso, não consegue jogar. Ele jogou 17, 18 minutos. A mãe no estádio, o pai, a namorada, a irmã. Mas isso é ruim também pra ele? Traumático. O psicológico dele? Não. O técnico tem que ter também um mínimo de... Mas o técnico não esperava, né? Foi traumático pra ele. Ele foi no fundo do poço, porque assim, você imagina. Entrar e sair. Exato, saiu e aquela pressão, aquela coisa, fica tatuado na mente do atleta. E foi trabalhoso, assim, no início foi bem trabalhoso, mas é um menino muito inteligente, a família também deu muito suporte para ele. E foi pouco que a gente conheceu também, né? Então, a gente fala assim, se o carro não enguiçar, o mecânico não trabalha. Já tem uma cobrança absurda para ele ser o camisa 9 da seleção brasileira. Já tem a pressão da torcida. E lidar com o sucesso é complicado também. É ele, quem tá com ele, entender que ainda falta muito para ele estar pronto. Lógico. Então é necessário ter um acompanhamento muito de perto, é necessário ter muito cuidado, porque embora já ter virtualmente, potencialmente, o potencial é poder no futuro, não agora, ele não está pronto ainda. Tem a história do deslumbre também, né? Isso aí muita coisa envolvida, e precisa tentar muito firmar o pé dele no chão, porque ele ainda não está pronto. Vamos pro próximo. Mas vai jogar muito, vai ser camisa 9 da seleção brasileira, porque não dá mais a ele. Neymar. Deleta ou compartilha? Não é pra você falar, que eu sei que você deleta. O Neymar eu curto, mas não compartilho. Não sei se você tá entendendo. Eu lamento. Lamenta, né? Eu lamento também. Tristeza. É o sentimento que me dá. Eu não sei se era caso de deletar. Era aquele negócio de ter o potencial e não aproveitar, né? O Neymar me dá tristeza. Quando eu vejo ele, eu sinto tristeza de verdade. Dá vontade de trabalhar com ele? Você acha que ele tem salvação ainda? Eu acho que ele não quer mais, né? Mas se não é questão de ter salvação, assim, é questão de... Nem Deus, se a pessoa não quiser, não faz. Não quer mais. Ele chegou num patamar de grandeza, entre aspas, né? E a gente fala do Kaká e do Neymar. Kaká o Neymar é infinitamente melhor, não é? Mas quem é maior? Só que o Kaká jogava muito menos que ele. Só olhar a cabeça, torna ele muito maior, entendeu? Então, o Neymar dá uma ponta de tristeza quando você vê. Foi o que faltou ali? Foco, mau gerenciamento da carreira, na vida dele. Lulinha. Eu acho que os staffs, quem tá à volta, precisa de alguma... Mas tem hora que também o staff não adianta, porque se não ouvir, não adianta, tá, gente? É muito importante isso. E a gente colocar só a culpa quem tá em volta e tal, não. Tem coisa que a pessoa... São escolhas. Que depende dele também. O Jorge Jesus deu uma entrevista agora, sei lá, uns meses atrás, perguntaram da diferença do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Neymar, e falou, são escolhas. São escolhas. Escolhas erradas. Mercado de pessoas erradas. Então, eu creio que as escolhas dele poderiam ter sido diferentes. E isso talvez... Escolha determina destino, né? Então, assim, talento negável de outro planeta. Porém... o desperdício. Desperdício. Poderia ter sido o maior do mundo aí e não acabou.
Vai ser, tá? Lá no futebol da Arábia Saudita. Você tem algum desafio que você queria encarar assim? Teu desafio, agora tô falando de você, teu desafio. De trabalho? É, de trabalho. Aquele que você botou ali na. O que você visualizou? O que você visualizou ali? O que eu... Seleção eu brasileira. visualizei justamente... Nós tínhamos 2 desafios. Eu tinha um desafio de ir no Jô Soares, o Jô Soares morreu antes, tinha um plano... É mesmo? Você tinha um desafio? Vem pra cá, Lulinha Tavares. Pô. Era um plano que eu tinha, lembra? Tinha? Mas o Jô Soares... Vem pra cá. A gente fez isso, estabeleceu isso como meta. A gente tinha também no Rock Bola, só pra galera saber aí. A gente não foi. E logicamente, né, você trabalhar numa Copa do Mundo, trabalhar na seleção brasileira, representar o seu país, né? Então eu tenho isso como uma meta e eu tenho certeza que em algum momento isso pode acontecer. Tudo é possível, né? Claro. Tenho trabalhado para isso incessantemente, tem 15 anos, gente, que eu faço isso. Nossa. Já deu para rir, para chorar, né? Então buscando se capacitar de alguma forma e quem sabe, né? Vai que... Mas você Vai focou sim, ali, vai vai estar na seleção tá no radar. brasileira. Tá ali, Tá ali. eu olho. E quem quiser te achar no Instagram, como é que faz? O meu Instagram é Lulinha Tavares 01, né? Lá tem algumas informações da atividade, né? Tem um livro, né? Cadê o livro? Tem o livro aí? Não, né? Esqueci. Ô, Hilton, cadê o livro? Pô? A gente coloca aqui, A a gente gente coloca. coloca aqui, Não, depois a porque o gente livro acha na internet e coloca. na verdade, a primeira literatura que tem falando sobre essa atividade. Eu acho, gente, eu não vi ninguém antes de mim fazer nesse formato. Qual é o nome do livro? O livro é Coaching Esportivo. A gente lançou em O 2014. coach ficou meio pejorativo o nome? Coach? Ficou. Porque todo mundo é coach. Banalizou, Banalizou, né? Banalizou, né? Mas é a primeira literatura que fala sobre o que é, para que serve, qual é a fundamentação científica, qual é a aplicação prática, qual é o resultado esperado, quais são os resultados objetivos. Tem case, tem o case Figueirense 2011, tem o case Aloysio Boi Bandido, Fluminense. tem... O Fluminense não chegou, acho que, a entrar como case, não. Não, pode ter que entrar. Tem... Olha, Deus. Bom, na época ainda Fazer tinha uma aquela segunda pressão edição, toda de não fazer poder uma segunda falar, edição. cara. É, né? Eu tenho vídeos, eu tenho coisas O que eu Will não até podia falou mostrar. aqui, o time de guerreiro surge ali da tua dinâmica tua? Temos uns materiais ali que denunciam isso, que tem, foi falado isso. Só que eu, quando eu fui mostrar, eu tenho gravado até hoje, eu tô guardando comigo um dia, quem sabe. Olha aí, o pai do time dos guerreiros. Aqui, ó. Então tem isso lá, mas tem um documento para mostrar, né? Tem um vídeo Sim, lá para sim. mostrar. Mas assim, como eu disse para vocês, no início realmente era hostilidade em relação a isso. Não, sabe? Eu falei, gente, eu não sou prostituta não, gente. Né? Então, Mas hoje ainda tem, não? Esse preconceito? Hoje melhorou Não. muito. Não, hoje está em outro nível. Hoje é bacana para um atleta falar isso, que tem, a procura tá realmente bastante razoável. E aí, como eu estava falando, o livro fala o que é, tem cases, tem depoimento do Léo Moura, tem o Renan Dalzotto, tem o Dr. Tanuri, tem várias pessoas que falam, Fernando Praz, falam do trabalho, falam qual foi a experiência deles com o trabalho. Enfim, não é para fazer mexendo no livro. Como é que é o nome do livro? Porque eu quero ler. Coaching Esportivo. Tá na internet. Tá você lá acha? tá no Amazon, tá em alguns lugares. E é mais só para dizer que, para desmistificar isso, para mostrar para as pessoas do que é, e para as pessoas pararem de achar que é motivador, pararem de achar que é charlatão, e que tem muito trabalho, muito esforço, Com e certeza. muito suor, e muito estudo E envolvido muito nisso. resultado. E muito resultado envolvido nisso. Né? Eu lancei um livro que era até para que outros profissionais façam também, que tenham nos clubes, como hoje tem muita gente fazendo, né? O trabalho, a vantagem que a gente tem de ter um pouco mais de rodagem, de conhecer um pouco mais da estrada. Agora tem muita gente boa aí. Experiência. Tem né? caso Tudo. perdido? Tem algum caso perdido, assim? Já teve um caso perdido? O Neymar, acabou de falar. Não. Caso Falar assim, perdido, pô, caso não. perdido em todo lugar existe, né, gente? Em todas as profissões, em todas as situações. Eu posso dizer que ganhei mais do que perdi até aqui. Então, tem situações que, na verdade, falo isso com muitos pais. Falei, cara, você não... Futebol, dificilmente você perde de maneira geral, cara, porque o futebol te leva a lugares e te leva a situações que a teu pai e tua mãe não ia conseguir fazer com você. E você amadurece. O sofrimento faz você crescer. E, de certa forma, você sai uma pessoa melhor. Lulinha Tavares, Isso. papo sensacional aqui. Obrigada, adorei. Lulinha vai atender Muito hoje. bom, né? é. Tem atendimento hoje. Pode falar quem Não é. podemos falar, eu sei Jogador quem é. famoso. Lulinha, brigadão pela presença. Obrigada, Lulinha. Mais sucesso pra você. Que você chegue à seleção brasileira. Isso. Tá o livro aí? Manda pra mim, Hilton. O livro, que a gente vai botar aqui. Bota aqui. Lembre dos amigos que eu vou te pedir uma camisa do Vitor Roque. Camisa 9. Tchau, obrigada. Até a próxima.
Tchau, se inscreve, deixa o like, compartilha, tá? Ativa o sininho, assista os outros vídeos aqui, tá aqui aparecendo aqui da semana passada, foi bem legal o papo. É isso. Beijo do gordo. Tchau, pessoal.